né? A gente tem muitas coisas para falar nesse jogo, né? Talvez algumas eu vou ter que dosar um pouco o termo, porque a gente sabe, né? Como é a vida, né? Esse canal aqui, alguns vídeos viralizam, alguns não, né? E ultimamente o YouTube não tem ajudado nós aqui com o nosso conteúdo, tá tudo bem, a gente faz aqui por hobby, a gente faz aqui por gostar do que a gente faz, mas é capaz de usar alguns termos hoje e o YouTube fala assim: vamos divulgar o vídeo desse menino para ir chegar na tal pessoa que eu vou citar aqui e ela botar no rabo dele e acabar com a vida dele com um belo de um processo, tá? Mas então, hoje o Corinthians tinha algumas situações, tá? Situações que a gente conhece, que é o Corinthians fora de casa, que é um time que escolhe jogo, é um time que não tem postura fora de casa, é um time que não mostra imposição fora de casa, é um time que tanto faz como tanto fez. Mas hoje, pelo menos, o Corinthians, em algumas situações do jogo, demonstrou querer ganhar, tá? Enquanto tinha todos os seus jogadores em campo. Mas também jogando mal, como sempre, fora de casa, tá? Eu não vi o Corinthians jogando bem, mas também não vi o Corinthians jogando com preguiça, tá? Aí, eu falei ontem, né? Que tomara que a senhora Edna não queira ser protagonista no, do jogo. Que os protagonistas do jogo tem que ser os 22 em campo. Só que eu esqueci de quem eu estava falando, né? Eu estava falando da Edna. Eu estava falando sobre a arbitragem no Brasil, que gostam de aparecer. E talvez esse vídeo aqui tenha 10, 15 minutos, e ela vai ter os 15 minutos de atenção que ela tanto queria, né? Porque eu não vi a Edna há muito tempo. E também não tinha vontade de ver, né? Para mim é um desprazer ver a Edna na minha tela de televisão. E aí, hoje ela deu um pênalti, que para mim temos diversas opiniões aí, né? Tem a questão dela ter sido rigorosa em algumas situações fora da área, lances iguais que ela deixou passar, e aí ela pode usar a muleta de que cartão para falta fora da área, para amarelo, ela não pode ir para o VAR, né? Ela pode usar essa muleta, então é por isso que no Brasil o VAR é o VAR que a gente está vendo. E, e que o Angileri deu margem para o erro, né? Deu margem para merda. O Angileri entrou completamente perdido no primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo, mas entrou completamente perdido. Entra no lugar do Ranieri e ele faz um pênalti, dá margem para a Edna, que já estava querendo dar alguma coisa, marcar o pênalti. Eu acho que foi pênalti, mas eu acho que falta critério, né? E, claro, contar com o critério da arbitragem brasileira é a mesma coisa de contar com nada. Gol do Bragantino, o Corinthians tenta novamente, vai para o segundo tempo, não mexe, volta consciente, tenta fazer gols com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, tenta fazer gol de empate, tenta correr atrás, tenta brigar um pouco mais do que brigou no segundo tempo. E aí, em alguns lances, o Memphis faz alguma jogada, finaliza para fora, beleza. O Corinthians tenta chegar. Mas ela picota o jogo. E ela vai picotando o jogo. E é falta de tudo. Tudo lá da falta. Tudo lá da falta. Tudo. Menos em algumas situações de falta de critério. Mas lateralzinho, dá um passo à frente, ela manda voltar. A falta, a bola vai um pouco na frente, onde for, ela manda voltar. E ela faz enrolação. O escanteio demora 50 anos para cobrar. E num desses escanteios que ela demora 50 anos para cobrar, adivinha. Tem um lance de jogo de Martinez e o jogador do Bragantino. Ela já tinha dado um amarelo pro Martins no primeiro tempo, ela dá outro. Ela esquece. Ela vira de costas e dá amarelo pro jogador do Bragantino. E ela volta e expulsa o Martins. Em outras épocas, quando a gente tinha poder de bastidor, quando o Corinthians tinha algum poder de bastidor, a carreira da Edna tinha acabado hoje. E ela nunca mais ia apitar um jogo do Corinthians ou da Série A. E eu nem vou falar que ela tem que apitar um jogo da Série B, porque nem a Série B merece uma incompetente chamada Edna. Esta incompetente, essa constrangedora árbitra do futebol brasileiro, que tem o emblema da FIFA. Eu sempre desço o cacete na FIFA aqui, e é isso mesmo. O retrato da FIFA é ter a Edna como um árbitro, uma árbitra no seu quadro de árbitros.
E não é porque ela é mulher, jamais. Tá? Porque todos os árbitros do Brasil são horrorosos, são nojentos, são despreparados, são arrogantes e ruins. O que a Edna fez hoje, no jogo de hoje, é algo inexplicável com termos positivos. Porque se eu for falar realmente o que é, eu tomo um processo nas costas. Parabéns, Edna. Você fudeu com o Corinthians mais uma vez. Mais uma vez. Você some, aparece e bota no nosso rabo. É sempre assim. Você é assim. E não é só você. Todos os árbitros contra o Internacional foi a mesma coisa. Ano passado, o senhor Braulio, para não falar que eu estou falando só de para ser mulher, o senhor Braulio deu amarelo pro Garro e esqueceu, e também no escanteio deu amarelo pro Garro, ele lembrou e expulsou o Garro. Vocês são lixos. A CBF é uma merda. Lixos. Lixos. Vocês favorecem quem vocês querem. E a gente já sabe muito bem quem é. E isso também é culpa do Corinthians. Que tem no poder um cara que não sabe nem onde está. Um velho que agora... Não, tá dormindo já. 9h41, ele tá dormindo já. Mas dá 7 horas atrás, aí, não tinha nada no jogo, tava tomando sopinha. Porque tinha que dormir cedo. Porque idoso dorme cedo. Idoso dorme cedo. Tinha que tá dormindo agora. Nem vai reclamar, tá dormindo, né? Soninho de velho, tá? Idoso tem que capotar, cedo, tem que dormir cedo. 8 horas da noite tá na cama já. Então não vai ter reclamação. E não adianta, Fabinho Soldado, vir na porra na entrevista pós-jogo e dar aquele papinho que você sempre fala. Não muda nada. Vocês são fracos em bastidor. Ninguém respeita você, Fabinho Soldado. Ninguém respeita esse jeito durão que você tem. Ninguém respeita você. Você é outro fraco em bastidor. Como todos antigamente nem eram. Alessandro e etc. Eu nem tô aqui criticando a sua função. Eu tô falando que você é fraco no bastidor. Nenhuma reclamação sua faz efeito. Diversos árbitros aí recorrentemente prejudicam o Corinthians e nada muda. Nada muda. É um discursinho vazio para fazer média com a torcida. Só que a torcida não é otária. Domingo vai apitar um imbecil, outro imbecil, que vai prejudicar a gente. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Copa do Brasil, então nem se fala, que é padrão prejudicar o Corinthians na Copa do Brasil. É gol de mão, é gol no lado de uma falta que inexistente. É sempre assim. É pênalti, é jogador dando raquetada na mão, com a mão, na bola, na final da Copa do Brasil, e não tem pênalti. Então, na Copa do Brasil, eu não quero nem pensar como vai ser na Copa do Brasil, porque é recorrente prejudicar o Corinthians na Copa do Brasil. Mas domingo vai ter outro patético, incompetente apitando o nosso jogo, vai prejudicar o Corinthians, contra o São Paulo também, e vai indo, todos os jogos. Todos os jogos. A expulsão do Martins hoje é inexplicável. Se não for mal intencionada, ou ela é só ruim mesmo. Eu não vou aqui chamar você, Edna, daquilo que você começa com L. Eu não vou chamar, porque eu não sou imbecil de ser processado. Mas é complicado. Vocês testam a nossa paciência. Testam muito a nossa paciência. E aí o Corinthians faz o gol. O Corinthians empata depois. O jogador do Bragantino, que é um time horroroso, que é um time lazarento de ruim, um time nojento, um time ridículo, um time patético do Bragantino. O cara fura com a cabeça, erra a bola, o Yuri pega a bola, lança. O Memphis faz uma jogada individual, finaliza, e o Yuri faz o gol no rebote. Mas é um time horroroso de ruim esse Bragantino. Um time horroroso. Lazarento de ruim. Nossa, um estádio morto. Um locutor que só grita, você não fala nada. Um time lazarento de ruim. E o Corinthians empata o jogo com um a menos. E aí, entra um pouquinho do senhor Dorival. O Dorival
pelo que eu entendi, ele queria recuar, ele queria segurar o empate. Beleza, Dorival, você queria um empate. Dos males, o pior é o melhorzinho, né? Beleza, não tá com a menos, não tá conseguindo atacar. Aí você tira Memphis e Garro. Pô, ele vai recuar o time. Quem a gente imagina que ele vai colocar? Ele vai colocar o Ian, ele vai colocar o Charles, sei lá, ele vai colocar alguém para marcar. Ele coloca Maicon. Ele coloca o Maicon e o Carrilho. Não tem sentido. Se depois você colocou o Charles, para que vai colocar o Carrilho e o Maicon? O Maicon não marca ninguém. É uma baleia, um gordo, obeso, imenso, barrigudo. Parece uma balsa girando. Já falei aqui, o Maicon parece uma balsa. É a Terra dando volta em si mesmo. Não consegue girar, não consegue desarmar. E o Carrilho não marca ninguém. O Carrilho é um cara acima da média, mas ele não sabe marcar. Toda vez que o Carrilho vai marcar, ele faz falta. Aí você coloca os dois para segurar o jogo. Se a intenção é essa, Dorival, você não coloca Carrilho e Maicon. O Maicon acho que não tem um desarme em um ano. Mas não pode criticar o Maicon, que a torcida fica puta se criticar o Maicon. As Maicon Zete fica maluca. Um jogador inútil. Olha a barriga do Maicon, velho. Olha o jogador que coloca para segurar jogo, mano. Mas não pode criticar o Maicon. Nossa senhora, não pode. Eu criticando o Maicon, porque vai chegar nas Maicon Zete aí, o bagulho vai ficar louco. Nossa, vai encher os comentários aqui de Maicon Zete. E aí ela expõe o Charles entra, tenta Guinegão, o Yuri fica, não sei por que deixou o Yuri, porque o Yuri fez o gol, mas também não jogou porra nenhuma, o Yuri aberto também, não jogou nada também, o Garro também não jogou nada. Memphis também, nossa, fez uma jogada ou outra aqui também, mas abaixo também. Talvez seja o melhorzinho dos três, mas abaixo também. Aí deixa o Yuri, porque o Yuri fez o gol, o Guinegão entra pra jogar 5 minutos. Porra! E aí ela expulsa o Charles. Foi falta no Mateuzinho, a bola segue, o Charles. O cara continuou marcando o Charles, não sei se eles escutaram o apito da incompetente. E aí o Charles, no primeiro momento, ele cai e depois ele empurra. O que eu vi? Na primeira imagem, o cara ameaça dar um soco no Charles. Não sei se pegou. O gatilho foi feito. O Charles cai. E o Charles volta com a mão aberta. Lembrando que empurrão no peito com mão aberta é amarelo. A mão aberta é amarelo. Ele dá um empurrão no jogador do Bragantino. Veio o Pita, não faz nada. Aí o Jojo empurra o Charles também com a mão aberta. E aponta o dedo na cara do Charles. O Charles tira a mão dele. Ela dá amarelo para ele, dá amarelo pro cara, pro Vanderlan, e depois ela expulsa o Charles. Ela nem foi no árbitro de vídeo, nem foi no vídeo, ela só expulsou o Charles. E essa senhora, ela é tão incompetente, ela é tão patética, tão fraca, tão inútil, que ela nem tira o amarelo. Se a expulsão é indireta, ela tem que tirar o amarelo e depois dar o vermelho. Ela não sabe o gesto técnico. Ela não sabe a regra. Se isso for para súmula, o Charles perde 2 jogos daqui a pouco. Daqui a pouco vai perder 2 jogos. Eu não sei se o Charles estava pendurado. Se esse é o terceiro cartão, eu acho que o Charles sim estava pendurado, porque aparece na transmissão fora do próximo jogo. Se isso for para súmula, se essa imbecil levar isso para súmula, colocar do jeito que ela fez ali, ela assinar na súmula, o Charles com o terceiro amarelo perde o jogo contra o Ceará e perde o jogo contra o São Paulo. Tão incompetente que ela é. Ela não sabe nem o básico. Ela tinha que tirar. Se ela queria expulsar, se ela achou motivo de expulsão, ela tinha que tirar o amarelo e dar o vermelho. Nem isso ela fez. Nem isso ela fez. Como uma mulher dessa tem emblema da porra da FIFA no peito? Pelo amor de Deus. Ontem, a gente tem retrato do atual cenário do futebol brasileiro em várias situações. Ontem, humilharam o maior treinador da história do futebol. 2 treinadores ultrapassados humilharam o maior treinador da história do futebol, o treinador mais vitorioso da história do futebol mundial, que veio aqui, tá fazendo um favor pra gente, porque a gente não merecia um técnico desse nível, e ele é humilhado por 2 dinossauros, 2 caras que esses caras impedem a evolução do futebol brasileiro. Então, o atual cenário do futebol brasileiro é esse: 2 dinossauros, 2 velhos caquéticos, humilham o treinador da seleção brasileira, o maior da história.
O maior vencedor da história. E hoje a gente tem uma árbitra nojenta apitando o jogo do Corinthians. Então, arbitragem, pessoas retrógradas, é foda, cara. Esse é o cenário do Brasil hoje. Esse é o cenário do futebol brasileiro. Uma arbitragem nojenta, pessoas incompetentes, um órgão nojento que é a CBF. E é isso, a gente não sabe nem se colocar, tá? A realidade, falando do futebol inteiro, o 7-1 foi pouco pro futebol brasileiro. Foi pouco. Porque a gente, a CBF, merece levar um monte de tapa na cara. Tapa na cara, porrada. Todo mundo tem que dar tapa na cara, ser cuspido. É isso que a gente merece. Então é mais um jogo que o Corinthians é prejudicado, mais um jogo que o Corinthians perde pontos. Claro, eles iriam cortar a nossa sequência de algum jeito. Tá? Jogadores têm culpa em algumas situações? Sim, tem culpa. Só que essa desgraçada estragou o jogo.